gravar aqui, tá? Só Tu esqueci. Tu tem capacidade técnica de te dar o concreto armado 3 para nós? Desculpa, cortou, não entendi. Tu tens capacidade técnica de lecionar o concreto armado 3 para nós? Eu já dei essa disciplina para Novo Por que tu Hamburgo. não te candidata para essa vaga para nós resolver isso, então? É porque tem que ser um professor de Caxias. Tem que ser um professor de lá, porque é o polo de lá que vai ofertar a disciplina. Não, eu até pensei nessa possibilidade, mas pelo que eu entendi, tem que ser um professor do polo. Por exemplo, eu não sou nem vinculado ao polo de Porto Alegre também, né? Eu sou vinculada somente ao polo de Novo Hamburgo. Então, espero no futuro conseguir ir para Porto Alegre e dar outras disciplinas aí, mas por enquanto ainda não comportou na condição atual que a gente se encontra, né? Ainda não houve a necessidade de um novo professor. Acho que já tem um corpo docente maior até em Porto Alegre do que até em Novo Hamburgo. Assim, Novo Hamburgo a gente está mais reduzido do que Porto Alegre. Mas a ideia é isso. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer, eu recomendo vocês fazerem. Acho que é uma disciplina legal, assim, é uma disciplina que traz... É aquela revisão de tudo, entendeu? Tipo, ela vai te trazer aquela revisão de todo o conteúdo que você viu sendo aplicado na prática, né? Digamos assim, tipo, tu tá botando na prática tudo que tu aprendeu, todos os teus conceitos, assim. Então é bacana também. É muito mais produtiva do que pagar 30 horas por tecnologia aplicada ao negócio. Chega a ser piada algumas coisas que bota ali. E tá lá na minha grade, né? Mas coisa não tá. Mas a grade de Porto Alegre ela é um pouquinho diferente da de Novo Hamburgo, assim, né? Na verdade, pelo que eu entendi, Bento, Caxias e Novo Hamburgo tem uma grade muito semelhante, e Porto Alegre que tem uma mais diferente, assim, uma mais distinta. Mas acredito que isso vai melhorar quando vai surgir, né, a nova grade, daí ela vai ser igual para todos os campos. Daí isso vai facilitar muito também a questão das disciplinas, né? A oferta das disciplinas, vocês vão poder fazer a disciplina em qualquer local, então isso não vai atrasar vocês. Isso vai ser bem bacana quando isso acontecer, porque vocês vão ter essa possibilidade de cursar sem ter, às vezes, né, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo, o pessoal me pedia muito resistências materiais, né? Isso antes de eu assumir a coordenação, o pessoal já vinha me sinalizando, não, lá, prof, não abre resistências materiais, eu preciso de resistências materiais. Eu falei, olha, gente, não sei, né, mas vamos ver. E agora vai abrir, conseguir ofertar essa disciplina. Então, tipo, tem gente que às vezes ficou até 1 ano e meio esperando essa disciplina, sabe? Então é ruim quando tu tem que... Tu vai dar resmate? Eu não vou dar. Não sou eu que vou dar. Não, eu passei ela para um professor, o Júlio Daut, porque é em Novo Hamburgo, porque não, é presencial. A gente precisa ter uma carga mínima para não precisar desligar o professor, né? Então, tive que passar para ele essa disciplina aí para ele continuar conosco, porque ele estava sem disciplinas, né? Então, a gente... Parceria da tua parte, hein? Parabéns. Salvou o cara, professor. Porque no semestre passado não chegaram a pensar assim quando foi a vez dela. Ela nem sabia que disciplina ia dar. Que judiaria. Mas a gente vai tentando organizar, né? A gente vai tentando aos pouquinhos organizar. Até gostaria já de convidá-los, se vocês tiverem vontade, no dia 3 de dezembro, é um sábado, tá? Ao meio-dia nós vamos fazer uma confraternização das engenharias. Nós vamos fazer um almoço lá em Novo Hamburgo. Se vocês quiserem ir lá, estarem conosco, depois só me confirme, eu que vou organizar, assim, aquela, tipo, uma festa de final de ano, assim, para você interagir, porque às vezes você tá ali com seu colega, né, até um ano inteiro, um semestre online, você às vezes não fala com a pessoa, não vê a pessoa, né, e eu acho que é bacana a gente ter esses encontros. E daí a gente está fechando a data e depois eu trago mais informações para vocês. Gostaria muito de ter vocês conosco nesse momento, que é a ideia. Nós
confraternizarmos mesmo. Escutou, Everton? Vamos lá, né? Ué? Mas eu é que cobra esse churrasco aí, vocês só comem. Depende de ti, sei lá. Olha, vai ser um sábado de meio-dia ali que a gente está tentando organizar. Eu tenho bastante coisa para correr, assim, porque falta menos de um mês, assim, falta muito e falta pouco, né? Mas a ideia é que a gente consiga fazer alguma coisa ali com os alunos. Estou tentando alguns patrocínios, assim, para conseguir uns brindes, sortear alguns brindes, sabe? Tentar. Árabe, comida árabe também, não dá para ser? Ué, dá para ser um jantar lá, quem tu acha, Marcos? Sortear? Claro, tem patrocinador forte. Botou no meu, hein? O jantar com acompanhante, hein? Já Pode pensou? ser, professora. Tu conhece o Alvur? Não conheço ainda. Tá conhecendo. Tá falando aí com os donos do amor aí, ó. Um dos donos do restaurante árabes de Porto Alegre. Gente, se eu falar, eu nunca comi comida árabe. Assim, tipo, ir num restaurante e comer comida árabe, assim, eu nunca comi. Eu tive a oportunidade. Tá Tu vai perdendo. gostar, professora. É uma comida leve, saudável. Quando as pessoas... Sabe, eu faço um merchandising meio forte, né? Mas eu sempre comento, no meu restaurante, a gente só tem um freezer. E é o do gelo. O resto é só a geladeira. Tudo faz no dia. Não tem conservante. O único conservante que a gente tem lá é o sal. Sabe? É tudo feito. Tu pode comer um monte que a barriga não pesa, tu não sai pesada, aquelas sentimentos que tu tem. O Márcio já comeu lá? Claro, essa cortesia lá, direto da casa. VIP, assim, se for 5 vezes ganha o sexto, né? Tipo assim. Não precisa. Podia fazer aí um cartão fidelidade, né? Não, mas eu dou, professora, é claro, fidelidade eu acho que eu não tenho, mas se eu não me engano, a quarta, a quinta pessoa eu isento daí. Olha, um aniversariante lá. Vai na marra. Legal. Eu vou ir sim, assim, tiver a oportunidade. Vamos marcar aí, o Márcio vai conosco aí, vamos claro, com certeza. Eu sou o quinto. Também, né? Eu sou a quinta pessoa que não paga. Ele só vai se fechar a quinta pessoa, né? Quinta pessoa. Mas então tá, gente. Então agora já até entrou mais um colega aqui, já estamos com 8, né? Estou feliz que a turma está quase maior do que na semana passada. Então tá, meus queridos. Vou passar para vocês um conteúdo teórico, um pouquinho ali, né? Só o que é escada, vocês já sabem, mas só para a gente ver alguns tipos e tal. E daí tem um exemplo que a gente vai calcular, tá? Vocês vão ver que é algo muito simples, assim, tipo, muito de boa calcular. Porque nada mais é do que a escada é uma laje inclinada, né? Então, a gente vai seguir um pouco desse protocolo, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha tela. A ideia é que a gente faça isso hoje. E logo depois, na sequência, resolva o exercício, tá? Então, eu vou só... Deixa eu pegar aqui minha caneta. Tá? Então, a gente sabe, né, que a escada, ela serve como uma circulação vertical, né? Então, ela vai ter desníveis, em geral, entre pavimentos consecutivos, possibilitando o acesso a esses outros pavimentos e também, né, uma rota de fuga, se necessário. Então, a gente tem alguns tipos de circulações verticais, tá? Escada, rampas ou elevadores. Então, nós vamos trabalhar com essa na aula de hoje, tá? Então, a escada, ela é basicamente, né, pessoal, um tipo peculiar, podemos dizer assim, né? Vai muito do gosto da pessoa, o que ela gosta, né? Tem pessoas que gostam de um modelo mais espacional, né? Um designer mais moderno. Tem gente que gosta dela engastada na parede. Tem, né, pessoas que vão querer um corrimão de vidro, um corrimão de ferro, um corrimão de N tipos e N formatos. A gente tem essa possibilidade, tá?
Mas em termos técnicos, nós temos algumas medidas, tá? Que a gente utiliza como nomenclatura, tá? Então, a gente trabalha com largura e altura, check, a mesma coisa, né? Nós vamos ter sempre o primeiro lance, que é quando inicia a escada, tá? A gente tem um patamar de descanso, né? E é nesse caso que a gente tem um segundo lance, né? A gente tem um patamar, ela pode ser contínua e ter o patamar de descanso aqui em cima e depois seguir, se for o caso, tá? Mas então nós temos largura, altura e comprimento da minha escada. Nós temos o guarda-corpo, que normalmente tem uma altura de 80 a 100 centímetros, que é uma altura padrão de ergonomia, né? Que daí você pode colocar a mão, uma pessoa, né? Uma estatura média, não vai sentir desconforto em se segurar, não vai ficar excessivamente baixo nem excessivamente alto. Nós temos o espelho, tá? Que no degrau a gente tem o espelho, que é esse que fica de pezinho aqui. E a base ou o piso, tá? A base ou piso, ela tem que ter também um conforto. Então, normalmente a base, o piso, ela deve ter, no mínimo, o comprimento ali, a largura, né, do teu pé. Pelo menos tu tem que apoiar todo o pé naquele degrau, para que fique confortável. E a altura do espelho, ela vai determinar também esse conforto. Porque se for um espelho muito curto, você vai subir, você vai sentir que está subindo, né? Levanta o pé, mas você não avança. E se for um espelho muito alto, você vai ter um esforço para subir, você vai ficar cansado. Então, existem alguns pré-dimensionamentos que a gente tem que partir. Que já foi feitos estudos ergonômicos, né? De acessibilidade, acessibilidade não, de conforto mesmo ao subir uma escada. Professora, então a escada segue o mesmo padrão assim de ângulo, de inclinação, que nem aquelas rampas de acesso, por exemplo. Eu sei que eu tive que fazer uma lá na frente, ficava por causa dos cadeirantes, quando eu fiz a loja do Zona Sul. Aí tinha assim, eu tive que quebrar, eu não podia fazer reto, direto, porque senão o ângulo passava. Aí eu tive, sabe aquela que tu faz para um lado, faz para o outro e vai contornando até aí tu respeita o ângulo máximo, assim, para tu... Não, a escada, ela não precisa ter a angulação da acessibilidade, tá? Ela pode ser uma escada extremamente íngreme, tá? Mas ela tem que ter o conforto na subida dos degraus, tá? Entendi. Então, são esses os patamares que eu preciso escolher. Claro que existe algumas recomendações para você ter um patamar de descanso, né? Conforme você vai subindo. Claro que aqui é um exemplo muito curtinho, né? Não teria necessidade. Mas aqui, eu não sei quanto... Eu vou até depois, no final da aula, eu vou contar quantos degraus tem aqui na minha escada. Eu acho que deve ser uns 30, eu acho. Para subir do primeiro para o segundo. Não sei, eu vou contar. Talvez menos, não sei. Não sei mesmo, acho que uns 20, talvez. Sou péssima em chutar número. Mas depois eu vou contar para vocês ali para a gente ver. Então, nós temos, né? Normalmente o espelho tem por volta de 17 centímetros e a base e o piso por volta de 30, tá? E a largura de 100. Para que você possa, né, ter um conforto de números de pessoas transitando. Vocês veem aqui, por exemplo, ó, esse aqui é uma escada do tipo L, que ela não tem patamar de descanso, né? Ela começa no degrau 1 e para lá no 15, daí vai ter aqui provavelmente o patamar de descanso, tá? Então ela tem nesse formato L, então uma perspectiva dela, né? Basicamente, eu acho que esse aqui é o modelo que tem aqui em casa, um L mais curtinho assim, mas esse é o modelo que eu tenho aqui em casa. Então a gente consegue ver, né, que para fazer a angulação, tu vai ter um degrau que vai estar mais em ângulo, né? Então, a gente tem que garantir o conforto na hora de fazer a passada, né? Na hora de você colocar o seu pé. Então, é péssimo quando uma escada, você coloca o pé e você sente que o seu calcanhar ficou do lado de fora, né? Você vai acabar exercendo uma pressão muito maior nos seus dedos, né, na região ali do teu pé, próximo aos seus dedos,
E isso vai te causar dores na coluna, vai te causar um registro de tensão maior aplicado, né? Então, a ideia é sempre que a gente consiga fazer uma escada que sobre, né? Então, pega ali o pé de um homem adulto, né? E consiga trazer esse conforto para a pessoa subir. E a largura suficiente para que você possa, né, subir sem meu Deus do céu, sem ficar muito cansado, ofegante, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Mas não existe uma inclinação que eu tenho que respeitar em função da acessibilidade, porque a rampa, sim, é distinta, é diferente, né? Porque a rampa tem que subir uma cadeira de rodas, e aqui, no caso, só sobe pessoas mesmo, né? Então a gente considera. E quando tem que subir um colchão, professor, uma cama box, quando projeta uma escada, pensa nisso? Como? Não, quando projeta uma escada, às vezes, que nem eu, às vezes mora num sobrado, tá? E aí, para subir uma cama box, uma vez eu fui lá uma casa que muitas casas, não sabe. Uma escada caracol, algo assim, não tem nem como entrar, não sobe nada naquilo não ali. sabe. Aqui em casa, o guarda-roupa, a cama, tudo subiu pela sacada, não sabe. Tem que pegar cabos de aço e puxar o que não sabe mesmo. Esse tipo L não sabe. Não sabe nem o colchão, que seria algo mais flexível, né? Dependendo, não sobe nem o colchão. Então, aqui, tipo, os móveis, a grande maioria. Os móveis aqui no escritório foram feitos sob medidas, então foram montados aqui dentro, para sair só desmontando. O guarda-roupa também teve que ser desmontado do meu quarto e montado aqui dentro. E a cama teve que entrar pelo box. É errado, tá? Assim, a gente deveria dar mais opções de acesso às pessoas, mas às vezes tem a limitação do terreno, mas né? Então... chega a se considerar isso num projeto, professor? Como é que o cara vai entrar com o negócio lá, não, sabe? Ou nem pensa? Mas que não, na verdade acho que não pensam assim, porque se tu tem o acesso pela sacada, ele vai dizer, não, entra pela sacada, tá tudo certo, né? Ou entra realmente com os móveis desmontados, né? Mas depende muito, assim, acho que do projeto, assim, se tu comprar algo pronto, meio padrão, assim, você não vai encontrar, mas talvez se você comprar o terreno e você mandar fazer o projeto, talvez você queira aí uma escada que permita isso, né? Eu tenho um amigo meu que ele é de Caxias, ele tem uma casa no sobrado, né? Uma casa de 2 pisos, e a mãe dele ficou muito doente. E a mãe dele não conseguia mais subir as escadas. A mãe dele teve um problema muito sério, assim, uma isquemia, alguma coisa do gênero. E eu sei que daí eles tiveram que criar um elevador dentro de casa, assim, porque a escada ela não comportava a mãe dele conseguir subir, né? Mas aí eles tinham um espaço, uma casa enorme, assim, eles conseguiram fazer essa adaptação, né, para colocar esse elevador para que a mãe dele pudesse. Daí eles acabaram até fazendo um elevador que entrasse a cadeira de rodas, né, porque depois de um certo tempo da vida dela, ela acabou falecendo, mas antes disso ela usou muito como escada. Eu, por exemplo, né, eu caí... Então, aqui é o segundo piso, né? Eu caí nesse penúltimo degrau da minha casa, no ano de... Só vou usar o bonequinho aqui, né? 2000... Como é que foi? 2021? Eu fui... 2021. Agosto... Julho de 2021, era de noite. Eu fiquei com preguiça de acender a luz das escadas, porque eu tenho... Aqui nessa região da minha casa tem uma janela que é de fora a fora, né? Todo o pé direito. E tem a claridade da luz, né? E eu... desculpa. Aqui tem uma janela de fora a fora. E daí eu não quis acender a luz e tava com o meu cachorro no colo e eu errei o pé. Eu achei que eu já estava no último e eu não estava, e eu caí. E daí eu fissurei, né, o osso do pé e tal. Foi um inferno, assim, para... Depois que eu voltei com a tala, enfim, eu tive que dormir 3 noites no chão da sala porque eu não conseguia subir. Porque eu tava de muleta, né? Eu não conseguia subir.
E daí depois eu lembro que daí meu sobrinho e a minha comadre vieram para cá para me ajudar, porque eu não conseguia nem tomar banho, aquela função toda que não podia molhar o gesso, enfim. Eu subia de bunda, eu sentava, daí subia, sentava, subia, sentava, subia. Mas o cachorro não se machucou, né, professor? O mais importante. Não se machucou, ele ficou inteiro, eu que me quebrei toda. Porque eu não quis soltar ele, eu segurei ele até o final. E daí até meu afilhado, até hoje, ele veio aqui em casa, ele fala, a Dinda sobe de bundinha, né? Que eu dizia, eu tinha que subir assim, imagina, eu tinha que subir e descer assim. Daí depois teve um tempo que daí o pé melhorou e tal, eu conseguia usar as muletas, assim, para tentar subir. Mas realmente foi algo muito complexo, assim, difícil, porque os banheiros só ficam aqui em cima, né? Lá embaixo só tem um lavabo, então tomar banho tinha que subir. Então foi algo que às vezes a gente não se dá conta também, né? Quando a gente está numa casa de. A tua não tem corrimão dali, professora? Tem um corrimão na parede, mas eu vou mostrar aqui para vocês, peraí. Mas aquela imagem de antes não era da escada, então? Não. Aqui, peraí que eu... Deixa eu só parar de compartilhar, que eu vou acender a luz mostrar para vocês. Deixa eu só ver, só tirar aqui o carregador, senão só para a gente ver do que a gente está falando. Eu vou virar meu note e vou mostrar para vocês. Deixa eu só, vou acender a luz, né? Porque agora eu sempre acendo a luz. Ó. Deixa eu só arrumar. Ó, não reparava aqui, professora. Ó, aqui é tem o corrimão que eu enfeitei de Natal, mas na outra parede não tem, né? Daí lá tá o fosso da luz. E daí é o L. Daí desce. E daí, então, é uma coisa que a gente não pensa muito, né? Daí até lembro muito agora que a minha mãe, quando a minha mãe me visita, né? Minha mãe vem me visitar. E a minha mãe tem uma certa dificuldade de locomoção, assim. Minha mãe tem já uns problemas de saúde, já tem 66 anos, né? E eu noto a dificuldade que ela tem para vir para o quarto, assim. Então, nós estávamos começando a pensar se teria alguma coisa que a gente pudesse fazer, porque a gente vai envelhecer um dia, né? A gente tem que ter essa noção de que isso vai acontecer. Outra coisa que me falaram muito sobre, por exemplo, eu não tenho filhos ainda. Não sei se vou conseguir ter, enfim. Mas falo muito de escada com criança, né? Então, vamos ver como vai ser isso mais para frente, porque quando meu afilhado veio para cá, ele já andava, já caminhava, então foi tranquilo. Assim. Ele caía? De cair, sabe? De ter essa... Não, criança tem anjo da guarda, professora. Anjo da guarda existe. É verdade, né? Porque às vezes acontecia tanta coisa que a gente fazia e a gente ficava vivo, né? Fico até hoje chocada com algumas coisas que a gente brincava. Tá, existe então aqui é uma representação num plano 2D, né? De uma L, e existe essa aqui que é um tipo U que a gente chama, tá? Então eu tenho ela aqui, a imagem dela também. Que é uma escada que a gente chama de 2 lances. Daí aqui sim eu tenho um patamar de descanso, né? E esse patamar de descanso me permite pegar um fôlegozinho e subir para o outro. Então, quando que eu vou ter essa opção de patamar de descanso ou não, vai depender do meu projeto, tá? Vai depender do que o projeto comporta e também a circulação, o número de pessoas que vão circular. Se ela tem acesso ao público, ela é restrita ao público, né? Tipo, um acesso ao público em geral. Então, quando eu estou falando de algo mais comercial ou realmente de algo mais residencial. Aqui eu tenho um outro projeto de uma outra escada em L, tá? Tem a caracol ou helicoidal, que eu acho que era a que você tinha visto, né, no projeto. De todas, essa aí para mim é a pior. E a gente tem que trabalhar daí com a questão do raio, né? Tem que ter um raio interno e um raio externo, que sim, tem que ser no mínimo de 20 e no mínimo de 120 o externo, tá? E aqui, então, eu tenho uma imagem dela ao redor do pilar, né?
para que ela tenha esse aspecto. Aqui, no caso, seria uma de concreto, né? Mas a gente vê muito a caracol, às vezes, de metal, né? E que eu acho ela extremamente mais assustadora ainda, né? Se ela for de metal do que até de concreto. Acho que concreto eu me sinto mais segura do que a de metal. Então, aqui com o guarda-corpo, né? Ilustrando para vocês. Aqui é para mostrar, né, a questão depois que a gente precisa, como eu posso representar elas, né? E como eu tenho que respeitar também a questão do raio. Tem que ser um raio que você consiga, né, pessoal? Você consiga trazer esse conforto para a pessoa que vai para o usuário, né? Ele tem que ter esse conforto, porque se for, imagina, se for uma escada assim muito fechada, muito estreita, ela vai te causar essa questão de medo e te deixar, né, inseguro. Então a gente tem que trazer a segurança. E daí uma coisa que eu não falei, tá? Mas normalmente a gente usa uma seta e a bolinha onde inicia, tá? E a sequência de seta, que é como ela cresce na planta em 2D, né? Como ela cresce. Então, ela se desenvolve, tá? Então, vejam que, ó, aqui a gente tem a bolinha e essa, ela vem por aqui, né? Então, o sentido que ela vai subir, né? O sentido de subida dela tem que ser sinalizado com uma seta para ficar fácil o entendimento. Existe também a escada de lance único, tá? Existe vários tipos também de escadas do tipo U, tá? Pode ter um patamar de descanso, mais alguns degraus, mais outro patamar de descanso, né? Então, isso vai depender muito do projeto. Tem aqui, né, a caracol, uma caracol externa, tá? Para vocês verem. Caracol interna. Existem alguns tipos aqui, né? De escadas, existe a escada que a gente chama de engastada na parede. Essa escada engastada na parede, ela tem esse caráter mais clean, assim, né, mais moderno, só que tem que ser muito bem executado, tá? Porque ela fica em balanço. E daí, se ela está em balanço, tem que considerar os momentos negativos dela, para não acontecer problemas, né? Aqui, uma de ferro, né? Então, é que às vezes é difícil tu achar em concreto, então eu trouxe de todos os tipos para vocês verem, né? Algumas ferro e madeira, né? Para vocês terem uma noção dos diversos tipos que tem, né? Acho que isso vai muito de acordo com... Parece uma obra de arte, né, professor? Tem que ver muito com o designer, o que é a proposta da casa, o que é a proposta do empreendimento, né? Então, isso também fala muito. Vejam os detalhes dessa, né? Que bonito que fica, né? Fica algo, dependendo, pode ser até uma obra de arte mesmo, uma escada, né? Então, aqui tem alguns... Tá aí porque os engenheiros não se dão com os arquitetos. Exato. Exato. Aquela primeira que está em curva lá, acho que no primeiro slide, coisa mais linda, bem no começo do slide lá. A coisa mais linda aquela. Meu Deus do céu. Alguém fez aquele caracol externo ali parece suicídio ali. Vai, eu moraria ali. Essa aí também. Imagina aí, que perigo. O primeiro slide lá, é lindo o primeiro slide, mas é para matar um engenheiro. Acho que era essa aqui. Não, qual que era? Essa aqui? Essa aí, a primeira foto de cima. Aí, essa aí. Coisa linda essa aí. Aquilo é concreto armado puro, professor? Eu acho que dessa aqui deve ser um concreto têxtil, assim, um concreto que tem uma a gente não chama de armadura, mas ela tem uma malha de fibras poliméricas ali para te conseguir fazer essas curvaturas, assim, sabe? Eu cobraria o preço de um engenheiro da NASA para não fazer. Exato. Né? Tem madeira, né? Bastante, a gente vê bastante em madeira, né? Sendo utilizada. E aqui é como a gente representa ela no projeto num plano 2D, né? Lance único, dois lances, lance em L com patamar, né? Lance U com 2 patamares,
lance em T também. Então, tem vários tipos, vai depender muito do projeto, né? 2 lances com um patamar meia circunferência, né? Meio circular também, uma espiral caracol, ou eu posso também ter uma radial, né? Que ela também vai ter essa característica da espiral ou caracol, mas aí com um formato, né? Mais quadrado, uma escada em arco. É muito usado escada em arco em clubes, né? A gente vê muito isso em clubes, às vezes para eventos, né? A gente vê muito isso quando desce a debutante lá, ou desce a noiva, né? A gente acaba vendo bastante esse tipo de escada. De cada lado, assim, né? Junta numa... sabe? Tipo, desce cada uma de um lado, assim, escada mista. Então, vai depender muito do empreendimento que vocês vão utilizar. Então, normalmente, né, a base é de 29 a 30 e o espelho, tá? De 16 a 19. Porque se for uma base curta, olha que desconfortável que é para subir, né? Eu lembro que quando a gente estava vendo para comprar, assim, a gente queria sair de Porto Alegre e queria vir para Canoas, porque eu estava em tratamento, eu tava já no meio para o fim do tratamento, daí começou a questão da Covid, a gente ficou com muito medo de que eu pegasse, a gente, na época, não se entendia muito o que era Covid, né? A gente estava muito preocupado com isso, com essa questão, né, que eu pudesse pegar, meu sistema imunológico estava muito fraco na época. E eu lembro que a gente foi visitar algumas casas, a gente começou, né, a procurar aqui na região de Canoas, a gente queria vir para um bairro mais tranquilo, enfim. Eu lembro que tinha uma casa que ela tinha 3 pavimentos, assim, uma casa bem grande, assim, uma casa já usada, né, ia precisar de reparos. Mas daí a escada, tinha uma escada que dava do primeiro, né, que era uma escada que estava escondida atrás da lareira. Ela dava lá no terceiro. Mas ela era tão pequenininha assim, para te subir, que dava um pânico. Eu falei, nossa, meus cachorros não vão subir aqui. Né? Então, tipo, a primeira coisa que eu pensei assim, meus cachorros são baixinho, gordinho, como é que eles vão conseguir subir as escadas, né? Porque os meus, essa escada que eu mostrei aqui para vocês, eles sobem, mas eles param na metade e descansam, né? Porque são gorduchos. Sim. Então, a primeira coisa que eu falei, não, meus cachorros... E aqui ela era vazada, né? Ela era de madeira, ela não tinha o espelho, né? E muito alta, assim. Então, foi bem desconfortável. Então, a gente tem que procurar. Existe uma fórmula, tá? De Blondel, que eu posso usar 2H, que é o espelho, mais a base, que é o P, tem que fechar 63 ou 64 centímetros. Sendo o H, né, preferencialmente ali 18. Então, fechando essa conta, é uma escada ergonômica, assim, sabe? É uma escada que você vai conseguir subir sem te causar um grande esforço a cada degrau que você for subindo, tá? Então, o que a gente faz, tá? A gente dimensiona essa laje que tá aqui, ó. Tá? Essa laje aqui que tem 10 centímetros, por exemplo. A gente dimensiona ela e o degrau, ele não vai armadura, ele vai só concreto, né? Ele é feito ali na obra, a gente pode fazer uma caixaria e posicionar o lance dele. Então, a jogada está em dimensionar essa laje inclinada, tá? Nada mais é do que uma laje inclinada. Então, a gente vai considerar a carga, né, que vai estar acontecendo ali. Se vai ter um guarda-corpo, né? No caso da minha escada aqui não tem, porque é parede, né? Não tem um guarda-corpo, tem lá no lance de baixo, né? Para quando eu chego no primeiro pavimento, tem um guarda-corpo ali que separa a escada da sala, mas é somente uma estrutura metálica, né? Não tem vidros, então o tipo também é importante a gente saber para calcular, né? Então, aqui normalmente eu vou dimensionar um patamar, né? E vou repetir essa para os demais, tá? Então, uma escada como um todo, toda a altura da escada vai ser quando eu completo ela, né? Considerando o pé direito, tá? Então, aqui eu vou ter, né, o primeiro lance 2,60, depois mais 2,60, e daí eu tenho que considerar, né, as espessuras, né, a espessura da minha laje, para dizer, olha, minha escada tem o pé direito de tanto, tá? Então, aqui só mais algumas imagens, né, de como que a gente pode
trazer para uma perspectiva as nossas escadas, tá? Então, como é que eu vou dimensionar ela? Primeiro eu tenho que entender qual que é o pé direito, tá? E qual que vai ser a espessura da laje, para eu saber qual é o vão que eu tenho que vencer, para depois eu saber quantos degraus eu vou ter que colocar, né? Então, tipo, vai precisar de 15, de 16, de 30. Como que eu vou chegar nesse número, né? Como esse número, de onde que sai? Esse número é mágico ou não, tá? Então, aqui só fazendo um corte de uma escada, né? Para a gente enxergar como seria o corte dela, né? Então, eu vou enxergar os degraus, né? O patamar de descanso, e depois ela vai ter uma sequência, né? Então, aqui mostrando ela em corte com o guarda-corpo, tá? E a mesma coisa eu vou fazer por os outros, ou qualquer tipo de escada. Eu tenho que vencer o pé direito e eu vou considerar uma espessura de laje, né? E eu vou precisar subir. Então, aqui que eu represento um corte de uma escada de escada em U, né? Então, eu vou dar primeiro foco em um lance e depois o outro lance ele fica de forma mais secundária, tá? Então, tem que ver o que eu estou querendo mostrar ali naquele sentido, né? Então, tem algumas imagens aqui para vocês. Então, esse aqui da escada em L, né? Daí mostrando aqui o sentido do corte, né? O que eu estou enxergando, para que você possa fazer algum detalhamento, a questão da inclinação da laje, esses pontos você vai precisar depois mostrar em projeto, né? E a mesma coisa a escada circular também, se for necessário, tá? Então, aqui só umas perspectivas para que quando você mande para o projeto, a pessoa que estiver executando, ela entenda como que vai acontecer o projeto, né? Qual vai ser o comprimento de cada degrau, como que vai funcionar. Então, tem que estar tudo cotado, na verdade, sabe? Essa é a questão que toda ela tem que estar cotada para ficar claro o que está sendo feito, né? Então, aqui um corte no primeiro lance, o primeiro patamar, né? Depois mostra que tem mais degraus, depois tem um outro corte, e assim vai. Sucessivamente, são algumas formas de representar. Então, aqui eu tenho a representação de uma estrutura até em madeira, trouxe para vocês para a gente comparar, tá? E algumas estruturas que normalmente é em concreto armado. Normalmente a gente trabalha com essa, tá? Ou assim, tá? Assim é mais difícil da gente ver, porque daí tu precisa de uma demanda maior de formas, né? Tu vai precisar de um enquadramento maior para te fazer as formas. Então, normalmente a gente traça reto. Até, por exemplo, aqui em casa, né? Debaixo da escada que a gente tem o lavabo. Então, nessa região aqui que a gente tem a escada, fica o lavabo, né? Então, tem uma porta e o lavabo fica aqui dentro, escondidinho. Então, as escadas, né, são projetadas de vários tipos, tá? E elas podem ser apoiadas, tá? Em vigas, paredes de alvenaria ou paredes de concreto, dependendo da localização desses apoios, né? Ela pode ser classificada como armada na transversal ou armada na longitudinal. Depende de onde que vai estar os meus apoios da minha escada. Não estou falando aqui da escada engastada na parede, estou falando de escada apoiada, tá? Então, aqui, né, o S mais o 2E ou o P mais 2H, é a mesma nomenclatura, tá? Aqui a gente só usa o S como passo, que é o teu pé, né? E o E como espelho, também tem que fechar ele de 60 a 64. Alguns códigos de obra, tá? Eles especificam valores extremos, como, por exemplo, o passo não pode ser maior, não pode ser maior ou igual a 25 e o espelho menor ou igual a 19, tá? E eles ainda impõem uma altura livre que seja no mínimo de 2,10, tá? Então, depende muito do código de obra dali, do que ele está falando na sua cidade. Assim como a gente vai ter, tá? Cargas em qualquer laje, qualquer viga, qualquer pilar que a gente está dimensionando, nos degraus também vai ter.
Vai ter o quê? O peso próprio da estrutura, né, que a gente vai considerar. Se vai ter algum revestimento, né? Vai ter um piso cerâmico, uma pedra, vai ter um porcelanato. Nesse caso aqui, o guarda-corpo também é considerado como uma carga, né? E aonde ele está descarregando. Nesse caso, essa escada se descarrega em 2 vigas, né? Então, vai ter uma viga aqui e uma viga ali descarregando. Então, como que a gente tira alguns valores, né, do espelho e do passo, em função também da angulação. Então, eu preciso entender qual é o vão que eu tenho que vencer, né, a altura livre, que a gente chama de 2,10. Até uma coisa engraçada aqui em casa, que logo quando começa, quando vocês vierem aqui em casa, vocês vão ver. Deixa eu pegar só um exemplo aqui de uma lojinha, uma coisa. Deixa eu pegar aqui. Poderia ser isso aqui. Que quando a gente tá aqui, ó, mais ou menos aqui, né? Daí aqui assim fica em cima, fica meu quarto, né? Tipo, fica meu quarto. Daí você tá descendo aqui, né? No sentido que eu olhei para vocês. Aqui é tão baixo que o meu marido, que tem 1,90 m, bate a cabeça. Daí tem que se abaixar. Né? É um erro de construção bem bizarro, assim, que eles podiam ter feito maior, mas para economizar. Então, quando tu chega ali, tu tem que dar uma baixadinha na cabeça. Algo desconfortável, né? Não haveria a necessidade disso se tivesse sido projetado de forma correta. Então, nós vamos calcular essa angulação, tá? Através de tangente do ângulo, a gente descobre o ângulo. E daí nós vamos ver quantos degraus vão ser necessários, tá? Então, ali, se eu considerar, né, entre 60 e 64 centímetros, considerar um valor médio de 62, a gente tem que, para escadas interiores apertadas, vai ter que ser de 25 e o espelho de 18,5, interiores mais folgadas de 28 a 17, escadas externas ou escada de marinheiro, vejam como muda, né? E Machado, lá em 1983, já falava que uma escada deve ser superior a 80 centímetros em geral e da ordem de 1,20 m em edifícios de apartamentos, escritórios, também em hotéis. A partir do vão, tá? Do vão que vai ter a minha escada, eu vou estimar uma espessura. Então, já tem, ou vai ser 10, 12 ou 14, tá? Então, a espessura da minha laje, a gente parte um pouquinho dessa espessura, se não, tá? Se não puder, eu vou ter que fazer uma armadura dupla, tá? Porque às vezes a espessura não é suficiente, ou uma armadura mínima quando a espessura ela é muito exagerada. Então, a gente vai calcular o peso próprio, tá? O peso próprio dessa estrutura. E daí, o que acontece? A gente tem que calcular o peso próprio em função da angulação, porque não vai ser uma carga, não é uma carga que tá, é uma carga que vai estar distribuída assim, ó, né? Ela vai ter uma angulação diferente na hora da sua distribuição. Ela não vai estar sendo distribuída assim, nesse sentido aqui, né? Ela vai estar sendo distribuída com uma angulação. Por isso que eu tenho que considerar essa angulação na hora de executar as minhas cargas. Porque se ela estivesse sendo executada com esse formato de carga, que nem a gente considera em lajes, que ela está assim descarregando, né? A gente teria que subir ela na diagonal, né? A escada na diagonal. Então, a gente sobe em cima. Então, essa carga ela vai ser distribuída através de uma angulação. Então, a gente vai calcular essa angulação para determinar o peso próprio. O que a gente tem que lembrar, tá? Que o degrau, ele é formado somente por concreto simples. Ele não tem armadura. Então, o peso específico dele é 24 kN/m3, diferente do concreto armado, que seria essa parte aqui da laje, né? Que daí seria 25 kN/m3, tá? O revestimento também, então eu tenho que adotar se vai ter um revestimento, qual o tipo. E a ação variável, se é uma escada com acesso ao público ou se é uma escada sem acesso ao público, tá? Armadas longitudinalmente, é colocada no mesmo sentido do trânsito e as vigas de apoio são colocadas em geral perpendicular à armadura principal, tá? Então, a minha armadura principal,
ela vai estar no mesmo sentido e eu tenho uma armadura de distribuição no sentido contrário. Armadas, e daí ela é apoiada por viga e viga, tá? Viga e viga nesse sentido. A armada transversalmente ao contrário disso que a gente viu. Ela vai ser descarregada na vigas e vigas na lateral aqui, tá? E daí a distribuição vai ser ao contrário. Nesse corte, né? Se eu olhar esse corte, a minha armadura principal vai ser essa e aqui vai ser a minha armadura de distribuição. Como que eu calculo a linha neutra, tá? E a área de aço necessária, como que eu acho ela? A área de aço de distribuição e eu verifico com a área de aço mínima, tá? E é assim que eu represento ela em projeto. Quando eu tenho patamar, tá, de descanso, eu preciso fazer uma ancoragem de 50 vezes o diâmetro para cima do patamar e para baixo do patamar. Então, no patamar eu vou ter uma armadura, né? Porque daí aqui mudou a inclinação da minha armadura, então não tem como eu fazer ela contínua, eu vou mudar e eu vou fazer um gancho de ancoragem de 50 vezes o diâmetro. Exercício. Então, aqui nós temos um exemplo de uma escada tipo U, tá? Que ela é armada na longitudinal, vai ser armada longitudinalmente, porque aqui ela está sendo descarregada nas vigas, tá? Então, vejo que aqui tem uma viga e aqui tem outra viga, tá? E daí nós vamos dimensionar ela. Vou mostrar para vocês como que a gente faz. Então, eu vou pegar aqui. Enquanto vai carregando, eu vou só aqui no quarto pegar minha garrafa de água e já vem, um minutinho. Então, deixa eu ver aqui. Vou abrir um quadro novo e eu vou colar esse exercício para nós começarmos a fazer. Então, vou colar aqui. Tá? Então, vamos lá. Ó, neste exemplo, tá? Será dimensionada uma escada de um prédio residencial que apresenta 2 vãos paralelos, conforme a figura abaixo. Os degraus, ele já tem uma altura de 16,7 e uma largura de 28, tá? No lado interno dos degraus existe um peitoril com carga correspondente a 1,5, né? Então tem o peitoril. E será considerado o C25 e o aço C50. Então, aqui ele já estabeleceu a altura do degrau. Ele já considerou aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês. Ó, ele já seguiu, né, mais ou menos essas recomendações meio básicas que a gente já tem de receita de bolo. Então, vamos ver como que a gente levanta essas cargas, tá? Então, primeiro passo, vamos criar um passo a passo, porque eu acho que ajuda, né? Vamos ver qual que é a inclinação dessa escada, tá? Eu vou ver primeiro como que vai funcionar essa inclinação. Então, como que eu vou saber, né, qual que é a inclinação que seria essa parte aqui, né? Ó, vou traçar aqui. Ó, qual que é essa inclinação, tá? Tangente. Ó, daí eu vou repetir essa angulação para cá, ó. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Eu vou até pegar, eu vou fazer de outra cor, só. Vou pegar aqui no meio, ó. Fez torto. Deixa ele, não vou poluir o desenho. Depois eu copio e faço ele de novo. Então, ó,
Tangente de x vai ser o quê? A altura do degrau dividido pela largura do degrau. Então, vou aqui embaixo, porque depois eu vou ter que fazer tangente na menos 1. Tangente de x vai ser a altura do degrau é o meu espelho, né? Que é 16,7 dividido por 28. 0,596. E daí eu vou fazer tangente na menos 1 daquele valor, né? De 0, tangente na menos 1 de x, né? De 0,596, que vai me dar x sendo o ângulo de 30,79 graus, tá? Sendo essa a minha inclinação, então. Porque normalmente como que acontece, tá? O arquiteto, ele vai lá e desenha a escada. Ele vai lá e te entrega esse desenho. Olha, eu quero que a escada seja assim, porque assim vai funcionar com o meu designer, com a minha arquitetura, com o meu projeto, enfim, né? Ele vai te trazer todas as características. Vai pegar lá mais ou menos assim, daí tu vai entender como que vai funcionar essas tuas cargas, né? Ele vai dizer assim, olha, não muda a minha escada, eu quero a minha escada assim, mas eu quero que você faça ela funcionar e ela não caia, né? Ela não sofra nenhum esforço. Então, por isso que entra um pouco aquilo que o Diego fala, né? Que engenheiro e arquiteto às vezes se odeiam por causa disso. Então, eu preciso entender qual que é o vão dessa escada, que vai desde daqui até ali, porque o que acontece? A gente vai dimensionar de eixo a eixo, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, de eixo, deixa eu botar outra cor, só para não confundir vocês o desenho original. Ó, eu vou fazer de eixo a eixo, tá? De viga a viga, que é onde ela está apoiada. É o que eu vou considerar ela sendo apoiada, porque a minha laje da minha escada, tá? Nada mais é do que eu considerar ela assim, ó. Eu vou considerar ela assim, apoiada no meu projeto, né? Só que em vez dela estar assim, ela tá o quê? Inclinada, né? Ela tá, eu não consigo desenhar ela inclinada. Mas seria, se eu fosse desenhar ela estaria algo assim, ó. Professor, isso aí é tipo aquela projeção que a gente faz quando a gente trabalha com caibro, né? Caibro de telhado, né? Que a gente calcula, ele é inclinado, mas a gente projeta ele. Exato. E aí determina ali, ó. Tá, então. O Márcio é bom nisso aí, professora. Pode ver, pode deixar. Márcio que resolve. Não. Eu só apliquei umas fórmulas do Excel ali e calculou tudo. Tá, mas vocês entenderam que ele seria assim, né? Seria uma laje inclinada, tá? Só que a gente vai dimensionar assim, mas a gente vai considerar essa angulação para isso acontecer. Então tá. Então, qual que é o vão da minha escada, né? Qual que é o comprimento dela? Então, L vai ser 0,20 metros dividido por 2. Primeiro ponto que eu tô pegando aqui de cima, ó. 0,20, porque eu vou fazer de eixo a eixo. Lembra que a gente sempre dimensiona de eixo a eixo? Daí eu vou somar o patamar de descanso, que tem 1,5, mais 1,5, mais, ó, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 degraus,
de 28, né? Então, mais, vou botar entre parênteses aqui, 8 vezes 0,28 metros, que ele estava em centímetros, eu trouxe para metros, mais a metade da outra viga que está embaixo, mais 0,20 metros dividido por 2. Isso vai me dar o comprimento, o vão todo da minha escada, tá? Que daí, nesse caso, deu 3,94 metros. Então, deu 3,94, eu vou pegar aqui, ó, essa tabela. Vou colocar ela lá para vocês lembrarem. Ó, então, como vão ficar entre 3 e 4 metros, o meu H, que eu vou partir para o meu dimensionamento, tá? Vou partir com essa espessura, vai ser um H de 12. Vamos ver se vai dar certo. Às vezes eu preciso ter que aumentar um pouquinho, eu posso diminuir um pouquinho, né? Vamos ver. Então, agora que eu tenho o vão, eu vou fazer a composição das minhas cargas, tá? Porque daí o que eu vou considerar? Agora, então, eu vou desenhar a minha viga, tá? A minha viga, desenhá-la aqui. Apoiada, né? Que a gente tá considerando, vou botar aqui bem na pontinha, a gente tá considerando ela bi-apoiada nesse momento. Então, ela vai ter um comprimento de eixo a eixo, que eu estou considerando aqui no meu dimensionamento, de 3,94 metros, né? Um H de 12 centímetros, não metros, 12 centímetros. E o meu patamar de escoamento, tá? Vai ser 1,6. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Então, daqui até aqui assim, tem 1,6, porque é 10 da viga mais 1,5 do patamar de descanso. Isso é uma informação importante que eu vou levar em consideração. Então, a partir daqui, ela não é mais o meu patamar. Então, vou deixar esse desenho quietinho aqui um pouquinho, que depois eu vou vir e vou escrever em cima dele aqui. Então, vou colocar aqui do lado, tá? O terceiro passo, só para eu aproveitar o desenho, que vai ser a composição das cargas. Então, o que acontece? Por que não vai ser uma carga única, tá? Porque eu vou ter uma carga no meu patamar de descanso aqui, tá? Eu vou ter uma carguinha. E deixa eu botar ela de outra cor, vou botar um rosinha aqui. E depois aqui na viga, eu vou nos degraus eu vou ter uma carga maior. Por quê? Porque eu tenho o degrau para considerar, tá? Eu tenho que considerar ele, então eu vou botar ele um amarelinho aqui, tá? E esse aqui eu vou só desenhar aqui para vocês, que é as cargas. Só para vocês lembrarem. Que é a carga que eu estou dimensionando. Tá, então aqui é só a forma da carga que eu estou mostrando para vocês. E aqui também é carga.
Acho que ela vai mudar. Ela vai ter uma carga um pouco diferente, porque eu tenho que considerar o degrau. E o degrau, ele pesa. A gente acha que não, mas ele pesa. Tá? Opa. Vou pôr mais um e depois fica bem bonitinho. Tá, então aqui vão ser as minhas cargas. Então, eu vou ter P1, P1 e P2, tá? P1 e P2. Então, nós vamos determinar P1, tá? P1 vai ser o quê? O peso próprio. O peso próprio da laje, né, da escada. Vai ter o revestimento cerâmico, né? Nós vamos fazer um acabamento com revestimento cerâmico. Vai ter o reboco, né? Porque eu tenho que rebocar ela para poder ter o meu... no meu espelho ali, né? Vou deixar bonitinha. E vai ter a carga acidental. O quê? Que é a carga acidental, tá? Então, essas vão ser as cargas que eu vou utilizar. O peso próprio vai ser 0,12 metros, tá? Vezes o peso específico do concreto armado. Então, vezes 25 quilonewtons metro cúbico. Isso vai me dar um peso específico de 3 quilonewtons metro quadrado. Daí, lembrando que nós estamos trabalhando como uma laje. Então, como eu trabalho com uma laje, eu vou estar sempre na unidade metro quadrado, tá? Piso cerâmico, eu peguei lá na norma 0,85 quilonewtons metro quadrado, tá? O reboco ali do acabamento, eu já peguei aqui também 0,2 quilonewtons metro quadrado. E a carga acidental, por ser residencial, né, um prédio residencial, é 2,5 quilonewtons metro quadrado. Dando um total de 6,55 quilonewtons metro quadrado. Agora, eu vou ver as cargas do P2. Que vai ter as mesmas coisas, só que eu tenho, daí, no degrau, eu tenho peitoril para considerar no dimensionamento, tá? Não posso me esquecer disso. Então, vamos lá. P2 vai ser o peso próprio. Tá? Além disso, também vai ter o revestimento cerâmico. Também vai ter o reboco. Mas eu vou ter o peitoril, tá? E eu vou ter a carga acidental. A carga acidental vai ser a mesma, não vai mudar, né? 2,5 kN/m². O revestimento cerâmico também é o mesmo, 0,85 kN/m². O reboco também, 0,2 kN/m².
Mas o peso próprio vai ser um pouquinho diferente, porque eu tenho que considerar o cosseno daquele ângulo, tá? Porque, olha só, lembra que eu tinha feito a angulação, né? Então, aqui, se eu traçar, né, fizer o meu triângulo aqui, eu tenho o ângulo, né? Eu tenho a hipotenusa e eu quero saber qual que é o cosseno desse ângulo, né? Porque eu quero saber o que está adjacente ali ao meu ângulo. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser a espessura, 0,12 metros, dividido pelo cosseno do ângulo, 30,79. Então, eu tô... Porque é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Pegando essa carga e puxando ela para cá, né? Para deixar ela na horizontal. Então, eu preciso considerar o cosseno desse meu ângulo, tá? Acredito que vocês lembram disso de trigonometria. E daí, sim, vezes o 25. Ai, faltou o degrau ainda, que eu não escrevi aqui. Faltou o degrau ainda. 25 quilonewtons metro cúbico. Isso vai dar 3,5 quilonewton metro quadrado. Ainda falta aqui o degrau, né? Porque o degrau, lembram que ele é só concreto. Então, vai ser o espelho, 0,16,7 metros dividido por 2, vezes 24 quilonewtons metro cúbico, tá? Agora eu já mostro ali para vocês. Que vai dar 2 quilonewtons metro quadrado. Então, eu estou considerando assim, ó. Só essa partezinha aqui, ó, que é o degrau, tá? Que é, eu traço aqui, ó, a laje inclinada, ó. Então, eu tô considerando que é só esse pedacinho aqui que é o degrau, tá? Então, eu vou considerar ele no meu dimensionamento aqui. Que, vejam, é 2 quilonewtons, né? A cada metro quadrado, é uma carga considerada. E faltou o peitoril, que é 1,5 quilonewtons por metro linear, vezes, dividido por 1,5 metros. E isso vai dar uma carga de 1 quilonewton metro quadrado. Então, o que eu fiz aqui, ó? No problema, ele deu que tinha uma carga de 1,5 quilonewtons por metro linear, né? Então, eu peguei e dividi essa carga, né, por 1,5, né? Então, aqui eu vou dizer, olha, essa carga está sendo distribuída nesse sentido aqui, tá? Então, eu pego a carga e divido ela por 1,5, que é a largura da minha viga. E eu vou ter o total. Eu vou somar tudo. Vai dar 10,05 quilonewtons metro quadrado. Então, por isso que esse meu desenho faz sentido, ó. Porque a carga P1, ela tem 655. Eu vou por aqui, ó. 655. E a P2 tem 10,05, né? É maior. Por isso que eu fiz ela um desenho um pouquinho maior. E aqui eu fico com o meu desenho. E daí, o que eu posso fazer? Eu posso jogar no F2 e pegar as reações e pegar o momento
tá? Ou eu posso calcular, posso fazer na mão também, tá? A gente pode, vamos fazer na mão, se quiser fazer na mão, a gente faz na mão. Nem para se vocês querem, mas dá para fazer, ó. Vou fazer ali o quê? Somatório de forças verticais igual a zero, não sei se vocês lembram disso. E daí eu tenho uma reação A, uma reação A e uma reação B, né? RA e RB, que vai ser RA mais RB menos tudo que está para baixo, né? Menos 10,05 vezes o vão, para centralizar essa carga. Não sei se daí, se aqui deu 2,6, a diferença disso aqui para cá vai ser a diferença que eu tenho para fechar 3,94. Que seria 2,34. Por exemplo. Então, eu estou, né? Não sei se vocês vão lembrar disso, mas quando eu tenho uma carga distribuída, eu preciso centralizar ela, né? Então, eu vou fazer as duas cargas serem centralizadas, né? No meio daquela minha distribuição. Então, para centralizar a carga de 10,05, eu faço ela vezes o vão dela, né? E menos a outra carga que eu vou centralizar também, que é 655 vezes daí 1,6, né? Tudo isso igual a zero. E daí eu tiro que RA mais RB vai ser igual às cargas que eu passei para o outro lado, 33,99, né? E se eu fizer momento em A igual a zero, né? Daí eu estou dizendo que aqui tudo é zero, né? Meu momento em A. E daí então eu vou ter. Daí eu considero o sentido anti-horário positivo, né? O que tiver de sentido anti-horário positivo. Então, o meu RB, né, que está aqui, ele gera esse movimento, esse momento anti-horário. Então, meu RB vai ser positivo, porque ele vai estar a uma distância de 3,94, menos essa força da carga P2, né? Essa carga P2, ela faz um giro horário, e a carga P1 também vai fazer um giro horário. Então, esse vai ser negativo, esse vai ser negativo e esse vai ser positivo. Ó, lembrando vocês um pouquinho de como que era isso. Então, vai ser menos 10,05 vezes 2,34, né? Vezes, então lembram que daí eu preciso ver o meu braço de alavanca. Vai ser 2,34 dividido por 2 mais 1,6, que é a distância que eu tenho aqui, dessa seta até o meu ponto A, né? Então, eu vou ter 2,34 de... Primeiro eu faço 10,05 vezes 2,34 para centralizar, e o braço de alavanca é 2,34 dividido por 2 mais 1,6 para chegar no momento B. Então, essa é a distância de braço de alavanca que vai gerar o meu momento. E a mesma coisa eu vou fazer para a carga P1, que daí, nesse caso, a carga P1 é 655 vezes 1,6 vezes 1,6 dividido por 2, né? Porque agora falta a metade para eu chegar no meu momento em A. E tudo isso é igual a zero. E daí eu tiro, né, fazendo aqui os meus cálculos, que meu RB é 18,66 quilonewtons por metro linear. Substituindo lá, eu tiro que o meu RA, então, vai ser 15,32 quilonewtons por metro linear. Reação é quilonewton, perdão.
quilonewton, tá? Professora, aquele RB é positivo ou negativo? Positivo. É positivo. Isso. É que aqui tá tudo assim, ó. Aqui vai estar dentro de um grande parênteses, ó. Deixa eu botar assim para não confundir. Tá? Enquanto vocês vão copiando aqui, eu vou só fechar o meu... Vou buscar mais uma água, que minha água acabou, vocês vão copiando aqui. Voltei, gente. Ai, olha, depois que eu... Ontem eu voltei a treinar, eu tô toda doída ainda. Tipo, para, volta. Dói tudo. Tá, então aqui, ó, eu achei as reações e como que acontece, né, esse momento. Vamos até colocar aqui no F2. Deixa eu pegar o F2 aqui. Vou pegar o momento dele aqui só para mostrar para vocês o desenho, daí nós vamos calcular depois o momento máximo. Porque assim, ó, o que acontece, ó, quando eu tenho uma viga, o cortante, ele vai se dar dessa forma quando eu tenho uma carga distribuída, né? Então, eu tenho assim, ó. Eu tenho que vai subir, o RA vai subir 15,32, né? E daí vai ter uma carga distribuída, então vai descer linearmente até cortar, né? Ter cortante nulo, e vai ter depois a reação subindo aqui, né? De 18. Então, ela é um pouquinho maior, vou puxar um pouquinho mais para baixo, né? Se fosse fazer em escala, ela seria mais ou menos assim. E daí, aonde eu tenho cortante nulo, é onde eu vou ter o meu momento máximo, certo? Né? Eu vou ter o meu momento máximo sendo aplicado. E daí eu consigo descobrir qual que é essa distância que eu tenho quando eu tenho o momento o cortante nulo, né? Então, se aqui eu sei que eu tenho 18,66, que é o meu RA, né? E eu sei que eu tenho de carga distribuída 10,05, eu consigo saber qual que é essa distância, porque daí eu faço a relação, então, essa distância X
vai ser 18,66 dividido por 10,05. E daí eu tiro que é 1,86 metros, né? E daí eu sei a distância daqui para cá. E daí eu consigo calcular o momento máximo nesse ponto, né? Que aqui vai ser o meu momento máximo. Depois eu vou fazer no F2 para mostrar para vocês. O momento máximo, ele vai ser o quê? O momento máximo, ou eu olho da esquerda ou eu olho da direita. Eu escolho qual lado. Independente do olhar que eu tiver, eu tenho que saber, eu tenho que dar o mesmo valor, tá? Mel. Já tá de novo com essa ferida, Mel. Então, o meu momento máximo, se eu olhar da direita para a esquerda, vai ser 18,66 vezes essa distância que eu achei de 1,86 metros, menos a carga distribuída, né? 10,05 vezes 1,86 metros que eu estou usando para centralizar essa carga, vezes 1,86 dividido por 2, que é a distância que eu tenho ali. Então, já vou desenhar aqui para vocês. Eu teria um momento máximo de 17,32 quilonewtons por metro. Tá? Então, eu tenho uma carga distribuída, né? Quilonewtons metro quadrado. Então, a cada... eu vou centralizar, né? A carga nesse vão que eu estou olhando, nesse sentido que eu estou olhando. Então, eu vou fazer 10,05 vezes essa distância, 1,86, e 1,86 é o meu braço de alavanca até o meu momento máximo, que é aqui. Vamos montar aqui no F2. Só preciso pensar. 3,94. Como é que eu vou colocar aqui no grid? Que eu vou ter que arrumar o X. O X acho que eu vou botar 0,01. Vai ficar uma grade bem pequena, mas acho que daí eu vou conseguir montar. Então, vamos ver se eu pegar aqui. Opa. Clique se quer. Um 1,6 e o outro tem que dar 2,34. 2,34. Deu, consegui acertar a escala. Daí eu vou colocar aqui, ó, fixo, e aqui eu vou botar um livre. Vamos ver que tá as distâncias, ó. 1,6, 2,34. Vou colocar aqui a carga em Y, que é menos 6,55. E aqui vai ser de 10,05. Tá? Então, essa aqui é a minha escada. Vou só aplicar aqui uma propriedade. E vou só dar um parâmetro aqui. Vou pegar o momento. Ó, tô vendo que meu momento máximo deu 17,3, né? Ó, se eu pegar aqui o meu cortante, ó, é onde ele cruza no zero.
Meu momento máximo é 17,3. 17,3. Tá? Então, eu posso fazer assim ou eu posso achar através do... Nesse nosso aí, professora, não representa aquela descontinuidade que tem no cortante, né? Ele vem, tem uma descontinuidade, ele muda, né? Eu só não desenhei, mas ele muda ali um pouquinho por causa da carga, né? Eu só não fiz ele mais retinho por causa da dificuldade de ter linha aqui, sabe? Vocês viram que é a mesma coisa, né? 17,3. Então tá. Então, eu achei meu momento máximo. Esse é a minha pior condição, né? Meu maior momento que eu vou ter, ó. O outro dá 16,2, ele é menor. Então, esse é o meu maior momento, meu mais crítico, tá? Calculamos agora 2. O vão da escada, o 3 foi as cargas. Agora nós vamos para o 4, que é a armadura. Vamos calcular já a armadura já. 4. Cálculo das armaduras. Então, oi, pode falar. Aquela carga acidental, ela substitui qualquer móvel, qualquer pessoa, qualquer coisa que um dia pode estar passando nessa escada. Isso. A carga acidental vai cobrir tudo. Isso. Uhum. É para cobrir. Ah, não. É para cobrir. É que se vocês olharem, tipo, é uma carga quase considerada de um dormitório já. E o dormitório já considera, né, móveis, tudo. Então, é uma carga bem alta, assim, é bem a favor da segurança, tá? Então, nós vamos calcular para a armadura principal. Lembram que a altura útil é o H menos, nesse caso eu vou considerar somente o cobrimento. Então, 12 centímetros menos 2,5 de cobrimento, que é o mínimo que tem que ter, né? Vai dar 9,5 centímetros de altura útil. Porque eu vou calcular a posição da minha linha neutra, tá? Então, a posição da linha neutra, a gente vai usar aquela formulazinha que a gente viu aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, a posição da linha neutra vai ser x igual a 1,25 vezes o D, que nesse caso é 9,5 centímetros. Vou depois fazer ali. 1 menos a raiz de 1 menos o momento, que é majorado, né? Então, 1,4 vezes o meu momento máximo, 17,32, tá? Vou botar aqui 1.000 quilonewtons ponto centímetro, tá? Só para a gente ficar com a mesma unidade dos 9,5. Vai ser dividido por 0,425 vezes o FCD. O FCD é 2,5 quilonewtons centímetro quadrado. Não esqueçam que é dividido por 1,4, né? 1,4. O B é 100 centímetros, porque eu estou fazendo por metro linear, a mesma coisa que eu estou fazendo por lajes, né? 9,5 centímetros elevado ao quadrado. Agora eu vou desenhar essa parte aqui que está faltando da forma. Então, é 1 menos isso. Aqui tem uma raiz. E aqui, colchetes. E quando eu resolvo tudo isso, eu tiro que o meu X tem 2,33 centímetros,
tá? Lembram que a gente fez x dividido por d. Tá, não vou fazer assim, vou fazer como a gente já fez. Domínio 2 e 3 é x é igual a 0,259 de D, tá? 0,259 de 9,5 centímetros. Vamos ver quanto que dá. 0,200. Deixa eu fazer aqui. 0,259 vezes de 9,5 é 2,46. 2,46. 2,33 é menor que 2,46. Domínio 2. Estou dimensionando a minha armadura no domínio 2, tá? Então, armadura simples. E agora eu vou calcular a armadura, tá? Cálculo da armadura. Vou pegar aqui a fórmula e vou calcular. Então, ó, a área de aço é o momento, então vou botar aqui de novo, né? 1,4 vezes 17,32 quilonewtons por centímetro, dividido por 50 quilonewtons centímetro quadrado, dividido por 1,15. Então, aqui faltou só eu botar a divisão aqui também, ó. Vezes o braço de alavanca. Vezes o D, que é 9,5 centímetros, menos 0,4 da posição da linha neutra, que é 2,33 centímetros. Para vocês lembrarem, essa é a fórmula uma das primeiras fórmulas que a gente usou para dimensionar a área de aço, quando a gente começou lá em concreto armadura. É a mesma forma. E daí, eu vou achar uma área de aço de 6,5 centímetros quadrados, sempre por metro linear, né? Por que é por metro linear? Porque eu considerei aqui o B sendo a cada 1 metro linear, né? Daí depois eu vou multiplicar isso para saber quanto que isso vai ser. Área de aço mínima, tá? Vou ver se eu não tô com uma área de aço menor que a mínima. É 0,15% de B vezes H, né? Então, 0,15 dividido por 100, vezes o B vai ser por metro, 100 metro, né? 100 centímetros, 1 metro linear, vezes a altura dela, que é 12 centímetros. E daí, nesse caso, deu 1,8 centímetros quadrados por metro linear. Então, bem menor que a área de aço mínima, eu vou adotar aquela lá. Então, eu vou fazer número de barras, tá? Número de barras vai ser 6,5 centímetros quadrados por metro linear, dividido pela bitola de uma barra. Se eu botar a barra de 10, 0,79 centímetros quadrados. Isso vai me dar 8,22 barras de 10 milímetros a cada por metro linear. Vou escrever aqui para vocês lembrarem disso depois. Linear. Vou arrumar aqui. E o espaçamento né? O espaçamento vai ser 8,22 dividido por 100 dividido, né?
100 dividido por 8,22 vai dar 12,15. Ou seja, vai ser barras de 10 milímetros a cada 12 centímetros, tá? Aí depois eu vou ver quantas que eu preciso. Então, nesse sentido aqui, mas vai ser eu copiar o desenho de novo. Daqui a pouco eu já vou mostrar o desenho para vocês. Vou terminar só o último cálculo. E além disso, eu tenho a minha armadura de distribuição, que eu preciso colocar no outro sentido. A armadura de distribuição é essa condição aqui. Hoje eu tô tocando direto, né? Não tô fazendo um intervalinho, porque a gente já vai terminar, daí eu libero vocês. Vou mostrar o desenho. Que vai ficar no outro sentido da minha malha, porque eu preciso criar uma malha, né? Porque a laje nada mais a escada nada mais é do que uma laje inclinada. Então, a armadura principal deu 6,5 centímetros quadrados, né? Dividido por 5. Isso vai dar 1,3 centímetros quadrados por metro linear. A área de aço mínima é 1,8 centímetros ao quadrado por metro linear, dividido por 2. Isso dá 0,90 centímetros ao quadrado por metro linear, né? E aqui só faltou 1 por metro linear. Então, vai ficar tudo igual. E nós temos que adotar a maior entre elas. Então, nesse caso, né, a área de aço de distribuição vai ser a maior das três. Que vai ser 1,3 centímetros ao quadrado por metro linear. A gente faz a mesma coisa. O número de barras vai ser 1,3 centímetros ao quadrado, dividido, daí eu vou adotar uma barra menor, né? 0,2 centímetros quadrados, vou adotar a barra de 5. Daí vai dar 6,5, e o espaçamento é 100 dividido por 6,5, então isso vai me dar 15,38 centímetros, daí eu vou ficar, então, com a minha armadura de distribuição, deixa eu desenhar, estribo, de 5 milímetros a cada 15 centímetros, tá? Então, eu tenho a minha armadura principal, que é a de 10 a cada 12, e eu tenho a minha armadura de distribuição, que é de 5 a cada 15. Para dizer esse desenho para cá, para ficar aqui tudo junto. Ó, então a gente consegue ver aqui como que fica a minha armadura, tá? Ó, aqui, essa vermelhinha é a barra de 10 a cada 12, que é a minha armadura principal. Então, aqui ela está na, né, como ela é armada longitudinal, ela vai ter o comprimento na longitudinal. Então, aqui ela tem num patamar a sequência, né? E aqui 50 vezes o diâmetro de 10, 50 centímetros de ancoragem. E a azulzinha, ó, 5 a cada 15, é a minha armadura de distribuição que está no outro sentido. Então, assim, eu crio a minha malha, tá? E assim eu entrego o projeto e a pessoa vai saber montar os dois patamares, né? Tu consegue só repetir? Eu não entendi bem o que tu falou assim, essa é a minha... A linha vermelhinha, tu tá vendo a linha vermelhinha? Tá.
é a armadura principal, tá? Então, aqui nesse corte, eu tô vendo ela nessa seção, ela compridinha, né? Sim, sim. Se eu estivesse olhando por cima dos degraus, eu estaria vendo a malha e daí eu estaria vendo também o comprimento longitudinal que tem a da distribuição, né? Daí eu estaria vendo aquele quadriculadinho, sabe? Agora que eu vi ali, tem o que é em azul tem uma seta que ela naquele pontinho azul, que daí é a barra. Isso, Né? ó. Aí, Isso. não, é que é meio sério, não é, mas não... agora tá bem claro. Tá? Só o que ele tá mostrando ali que é a barra de 5 a cada 15, que é a de distribuição em azulzinho, tá? Aí fechou a armadura daí. Isso aí. Acabou. Não vai cair esse cara. Não cai. Professora, por hoje esse conteúdo? Isso. Tá, eu vou lá que eu vou ter que pedir licença, pensei mais cedo que eu tenho que estar minha esposa no trabalho, tá? Claro, já estou finalizando aqui. Então tá, Tá boa bom? noite. Tchau. Boa noite. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida com referente ao exercício? Está bem claro, professor, bem didático, por isso está bem tranquilo. Beleza, então, pessoal. Então, vou até já parando a gravação aqui para salvar os vídeos para eu postar para vocês.